Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de registrar que fui convidado pela direção estadual do PSB, na pessoa do presidente Luciano Leitoa, para um debate que deve acontecer no sábado, dia 21, pela manhã, a partir das 9 horas, sobre o processo eleitoral em São Luís do Maranhão. Eu sou pré-candidato a prefeito, isso já é conhecimento público, e o vereador Roberto Rocha Júnior também se manifestou interessado. Então, a direção estadual marcou um debate entre os pré-candidatos, porque a direção quer dar um encaminhamento em relação a essa questão das eleições na capital. Então, eu faço esse registro aqui, uma vez, inclusive, que será realizado aqui na Assembleia esse debate, e nós tornamos público e convidamos a quem possa interessar, especialmente a militância do PSB, para comparecer e acompanhar essa discussão, que eu acho bastante interessante na construção desse entendimento dentro do Partido Socialista Brasileiro em relação às eleições de São Luís. Em segundo lugar, senhor presidente, eu retomo o tema da federalização do Porto do Itaqui. Lendo o Jornal Imparcial de hoje, o Jornal Imparcial traz aqui a notícia de que Lobão sugere que o Porto do Itaqui seja federalizado. Uma sugestão feita pelo senador Lobão Filho, que me parece que agora assumiu o Senado no lugar do pai. E a primeira proposta que ele apresenta ao voltar ao exercício da função de senador é a proposta da federalização do Porto do Itaqui, propondo ao governo Temer que tome o Porto do Itaqui do governo do Maranhão, do estado do Maranhão, né, e assuma o controle do Porto do Itaqui. Então, eu tenho que retomar essa discussão, porque realmente ontem nós não tínhamos uma matéria de uma página inteira como essa, feita pelo Jornal Imparcial, que trouxesse com a riqueza de detalhe a confirmação dessa informação de que realmente esse assunto está em pauta. E olha a gravidade da situação. Um porto que foi recuperado, revitalizado, que hoje é lucrativo, deixou de ser a cabide de emprego que sempre foi, dos esquemas de contratos milionários, para ser um porto lucrativo, que só em 2015 lucrou mais de 68 milhões de reais. E querem simplesmente entregar ao governo federal, ao governo Temer, o controle do porto, trazendo um enorme prejuízo ao estado do Maranhão. Para se ter uma ideia do prejuízo, só o que está previsto de investimento do porto até 2017 é da ordem de 1,3 bilhão de reais. Aí nós vamos deixar de fazer esses investimentos, isso deixará de ser da alçada do governo do Maranhão, para que o governo federal faça o que bem entender. Será que isso é correto? Será que isso é justo com o povo do Maranhão? Eu não posso aceitar que o revanchismo eleitoral de quem perdeu uma eleição, perdeu de maneira massacradora, venha contaminar os destinos do estado do Maranhão. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que ter responsabilidade com a história do povo do Maranhão, de um estado que sofre pelas mazelas sociais que foram acumuladas aí por décadas de sucessivos governos que conduziram de maneira errada o destino do Maranhão. E agora que a gente começa a colocar o estado do Maranhão nos trilhos, começa a organizar, estruturar, e o Porto do Itaqui é um excelente exemplo de como as coisas podem funcionar e funcionar bem com resultados. E aqui eu faço uma menção de reconhecimento ao presidente da IMAP, Ted Lago, e ao governador do Maranhão, que tem conduzido tudo isso. Então, realmente, nós não podemos aceitar. É, de fato, um assinte ao estado do Maranhão essa proposição. E eu tenho que reiterar a nossa preocupação com essa proposta, porque nós sabemos que
se não houver uma reação à altura, aquilo que aparentemente pode ser um absurdo ou uma loucura, ou um barro jogado na parede, de repente pode colar. Então nós não podemos permitir que isso aconteça em hipótese alguma. Portanto, eu trago aqui mais uma vez, reafirmando e repudiando essa proposta absurda que ataca em cheio o direito da população maranhense de continuar tendo o direito de usufruir deste patrimônio, que é o Porto do Itaqui, como um vetor estratégico do desenvolvimento. E hoje, um dos maiores portos do Brasil, e que tem potencial, inclusive, de ser um dos maiores do mundo, pela sua localização e por tudo que representa para o Estado do Maranhão e para o país. Portanto, senhor presidente, reitero a nossa preocupação e a nossa disposição de lutar com todas as forças para que isso não aconteça. O Itaqui é nosso. Muito obrigado, senhor presidente.